O tema de hoje é: dentista, aprenda a vender de forma íntegra. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu recebo muitos comentários de dentistas aí pelas redes sociais, enfim, que converso todos os dias, dizendo: Carla, o meu maior problema é que eu não sei vender. Eu não sei falar de valor, de preço com o meu paciente, não sei passar um planejamento, eu não sei vender, não sei fazer uma consulta que vende. Eu ensino os meus alunos o roteiro da consulta que vende. E isso é fundamental para você transformar uma consulta num tratamento fechado. Então, o que é vender? É transformar uma consulta num tratamento fechado. É converter uma consulta, é converter uma pessoa em paciente. Então, o dentista só tem um paciente realmente ali na sua cadeira, que ele pode chamar de meu paciente, depois que ele converte uma consulta em tratamento fechado. Antes disso, ele é um potencial paciente. Aquele paciente que só vai fazer a consulta e fica de pensar e não fecha o tratamento, não é seu paciente efetivamente. Então, aqui eu não vou falar sobre vendas. Então, Carla, eu preciso fazer o que eu preciso é fazer um curso de vendas. Não é sobre isso que nós vamos conversar aqui hoje. Porque simplesmente um curso de vendas que não tenha relação com a odontologia pode te levar a querer vender, a se comunicar de uma forma, vamos dizer, antiética. Então, quando eu falo em venda, aprenda a vender de forma íntegra, não é só sobre fechar o tratamento, não é só sobre aquele momento da consulta com o paciente, aquele momento em que o paciente vai dizer um sim para você. A venda começa desde uma divulgação sua, a venda começa desde uma indicação sua, alguém que te indicou. Quem te indica já está praticamente vendendo o seu peixe para aquela pessoa, para um amigo, para um parente. Quando um cirurgião dentista te indica para o seu paciente, ele já está vendendo o seu peixe. O paciente já chega mais ou menos já acreditando que você é um bom profissional, que você é qualificado para realizar aquele procedimento, para resolver aquele problema dele. E aí cabe a você, na consulta, terminar de vender, ou seja, fechar aquele tratamento. E existe estratégia para isso, tá? Então, quando eu falo em vender de forma íntegra, é a gente não ferir o código de ética, é gerar credibilidade, é você gerar credibilidade para o seu paciente nesse momento, desde uma divulgação, que já é uma venda da sua imagem. Vamos dar um exemplo aqui. Quem está nas redes sociais, está aparecendo ali, só vai gerar interesse das pessoas em agendarem uma consulta se souberem vender a sua ideia. Então não basta colocar lá um post, consultório odontológico, agende a sua consulta, procure o seu dentista a cada 6 meses, é importante cuidar da saúde bucal, e deixa lá um contato de WhatsApp. Isso não atrai atenção, isso é uma tentativa de venda direta e que não atrai na nossa área, na área da saúde, a atenção de ninguém. De praticamente ninguém. É muito diferente de fazer propaganda de um produto, de querer vender um produto. Então, vender um serviço odontológico é diferente de vender um produto. O produto é tangível, o produto é palpável, o produto é comparável. O serviço não. E principalmente quando você agrega valor. Aí é muito mais difícil o paciente comparar preço, ele consegue comparar qualidade, depois nem qualidade consegue comparar. Porque como é que ele vai comparar a qualidade do serviço? Se ele escolhe um profissional, ele vai ter
o serviço daquele profissional. Ele nunca vai saber como seria o serviço do outro dentista. Então, o que eu quero dizer aqui é que a venda começa... Então, fechar o tratamento é a venda, certo? Começa lá no primeiro contato que o paciente tem com você, ou com o seu nome, ou com o nome do seu consultório ou da sua clínica. Então, começa lá atrás. E termina onde? Termina no dia da consulta em que o paciente diz sim para você. E aí começa o tratamento, que é um outro processo de venda para você fidelizar aquele paciente. Ou seja, a venda está no dia a dia do dentista. Então, é sempre um processo de venda e nós podemos fazer isso de forma íntegra. Então, primeiro, é preciso enxergar isso. E como é que isso começou comigo? Carla, você já nasceu sabendo isso? Já nasceu? Já sempre soube disso? Sempre soube como vender, como fechar um tratamento? Como divulgar aquilo que você faz, como fidelizar os pacientes? Eu vou dizer para você que não, eu não nasci sabendo. Eu sou cirurgião dentista e eu me formei, saí da faculdade como qualquer cirurgião dentista, sem saber o que fazer para ter mais pacientes, sem saber o que fazer para fechar o tratamento. Eu agia de forma intuitiva, era do jeito que eu achava. E isso deve acontecer com você também. Do jeito que eu acho. Carla, eu acho que eu faço uma boa consulta. Eu acho que eu sei divulgar. Eu acho que eu estou fazendo direitinho nas redes sociais. Eu acho. E quando fala de fidelização, então, a maioria, não sei. Não sei o que eu estou fazendo para ter pacientes que retornam, para ter uma maior frequência dos meus pacientes voltando no meu consultório. Então, eu comecei lá atrás a trabalhar de forma intuitiva em relação a marketing principalmente. Nem pensava ainda na gestão, era o marketing. Tudo que o dentista precisa no comecinho ali é marketing. É cliente na cadeira, é saber fechar tratamento, é saber divulgar, é começar a girar ali a roda do faturamento, começar a pagar as contas, até chegar ali no ponto de equilíbrio, até empatar. Estou gastando X, estou ganhando X, estou empatando, agora vou aumentar o meu faturamento. Mas o que eu quero dizer aqui é que existem crenças limitantes, existem erros, vou falar aqui sobre isso, algumas crenças dos dentistas que impedem de colocar em prática uma consulta que realmente vende. E vou falar também aqui hoje de alguns princípios que você pode colocar na sua consulta, que você já pode ter resultado. Tá? Então eu vou trazer aqui, os 3 erros que eu vejo que os dentistas praticam em relação a vendas. Primeiro, acham que o paciente está sem dinheiro. Outro dia eu ouvi de um dentista nas redes sociais: Carla, você está viajando. Como assim? Vender, fechar mais tratamento? As pessoas estão sem dinheiro. Os nossos pacientes não têm dinheiro para nada. A gente está no meio de uma crise terrível e tudo mais. Então, ele acredita nisso, que o paciente está sem dinheiro, que não tem dinheiro. Se você acreditar que aquele paciente, aquela pessoa que está sentada ali na sua cadeira não tem dinheiro para fechar o tratamento, você nem vai querer oferecer. Você vai oferecer de uma forma tão que você mesmo não vai acreditar que ela vai fechar, que ela vai dizer não de alguma forma. Ou, eu vou pensar, não sei se eu faço agora, não tenho dinheiro, Talvez ela até fale isso. Agora, isso é uma crença limitante. Por quê? Porque tem muitas pessoas, uma grande parte da população, que está trabalhando, que está recebendo, que tem dinheiro. E quem vai no seu consultório é porque precisa de uma solução, quer ouvir uma solução de você. E nesse momento de você dar a solução para ela, é que você, se você organizar esses 8 princípios na consulta, você tem uma chance muito maior dela dizer o sim. Mas na verdade ela já quer. Então, se você acreditar que o paciente não tem dinheiro, ele não vai ter mesmo.
você não vai conseguir oferecer nada para ele. Você não vai se empenhar naquela consulta para receber um sim do seu paciente. E não vai vender, e não vai aumentar o seu faturamento, muito pelo contrário, pode começar a cair. Um outro erro é ele mesmo achar caro os procedimentos que ele oferece. Eu vejo dentistas fazendo isso, achando isso, querem ser valorizados, mas nossa, acha que, puxa, cobrar ali um implante R$4.000, eu acho que meus pacientes não vão pagar, eles vão achar caro. Não é nem que o paciente não tem dinheiro, hein? É uma outra crença. Ele acha caro aquilo que ele está oferecendo. Ou o dentista que trabalha numa clínica e vai oferecer um procedimento ali, vai fechar um tratamento, e aí ele acha caro o valor ali de uma manutenção ortodôntica, por exemplo, de um tratamento ortodôntico. Se ele, lá no fundo dele, ele achar caro, como é que ele vai oferecer esse tratamento? Como é que ele vai oferecer essa solução? De que forma isso vai sair da boca? Será que ele vai estruturar realmente uma consulta e falar com a energia que deve ser falado isso? Afinal, você vai estar oferecendo uma solução para aquele paciente. Ele está buscando, ou se ele não está buscando, ele precisa daquilo. Você identificou que ele precisa daquilo. Então, qual é a energia que você vai colocar? Como é que você vai estar? Qual vai ser a sua postura nesse momento da consulta de fechamento, nesse momento da venda? Então, você achar caro aquilo que você está oferecendo, não vai vender, não vai fechar, dificilmente vai fechar, né? E também o outro erro é não saber fazer uma consulta que vende. Tá bom, Carla, eu já entendi que eu preciso estruturar, que eu preciso vender mais, que eu preciso fechar mais tratamentos, mas eu não sei como, eu não sei o que fazer. E aí, se não sabe, não vai fazer uma consulta diferenciada, não vai trazer nada diferente para o paciente. Ele precisa, nessa consulta, ver valor naquilo que você está oferecendo, ver valor em você. Você está oferecendo, você está vendendo primeiro a sua credibilidade. Ele precisa acreditar em você, Ele não precisa acreditar no tratamento, ele não precisa acreditar na técnica. Você não precisa falar da técnica que você vai usar, o nome da técnica. Eu vejo muitos dentistas falando isso. A técnica. Não, porque a técnica que eu uso é a XYZ. Ele não quer saber da técnica. Ele quer saber da solução. Então tá, essa técnica traz uma solução melhor para ele? Que benefícios ele tem com essa técnica? Então tá, se você quer fechar mais tratamentos, tem que falar dos benefícios do tratamento para o paciente. Esse é um primeiro ponto. Olhar nos olhos dele, estar com a atenção total nele, com a sua energia naquela consulta, naquele momento. Nada mais pode desviar a sua atenção. O paciente é a estrela do momento, naquela hora. E aí você vai falar de técnica. Se você ficar falando da técnica e exaltando a técnica, ou se você aprendeu em Harvard, ou se aquela técnica tem um nome super especial, e falando de coisas odontológicas para ele, ele vai desviar a atenção dele. O que você precisa nessa consulta é prender a atenção do paciente. Ele precisa prestar atenção em você, 100%. Então, você falar sobre ele é um ponto importantíssimo. Quais os benefícios para ele daquele tratamento? E não sobre a técnica. Ele não quer saber qual é a técnica. Às vezes o paciente chega perguntando sobre um aparelho específico. Ah, eu quero, doutora, na ortodontia, um aparelho transparente. Tem? Vocês trabalham com aparelho transparente? Então ele já direciona a sua consulta. Só que, para ele fechar e pagar mais por esse aparelho transparente, porque tem um custo maior, tem que ter, porque tem um benefício maior, ele já direciona a sua consulta. E aí você precisa falar sobre os benefícios desse tratamento com esse aparelho para o paciente, para ele pagar mais. Porque ele quer os benefícios, ele quer as vantagens para ele, para a vida dele. Ele vai ficar aí 2 anos em tratamento.
Dá um exemplo aqui, mais ou menos 2 anos. Então, como oferecer um tratamento com aparelho estético, sendo que o custo é muito maior do que com aparelho metálico, por exemplo? É falar do aparelho? É falar que simplesmente que ele é transparente? Ou falar dos benefícios? Olha, você vai tirar a fotografia e praticamente nem vai aparecer. Durante 2 anos, imagina suas selfies. Durante 2 anos com aparelho metálico. Será que vai ser bom? E aí você vai conduzindo os benefícios. Para isso, é preciso você organizar a sua comunicação. É preciso você roteirizar. O que é que você vai falar em primeiro lugar? E ainda tem a ordem das coisas, das informações. A ordem das informações é muito importante. Por quê? Porque vai levando o paciente numa narrativa que você está ali falando com ele, vai levando o paciente a concordar com você até que ele diz o sim no final e fecha com você. Agora, se você faz isso de forma intuitiva, simplesmente faz o diagnóstico, faz um planejamento do caso, porque planejar casos odontológicos o dentista sabe, aprendeu a fazer, mas não sabe planejar uma consulta que vende. E aí, quando você planeja essa consulta, você tem muito mais chance de receber um sim do seu paciente, daquela pessoa que ainda não é seu paciente, que ainda não é seu cliente, que quer fechar com você, mas ele está esperando o que é que você tem para dizer para ele. Se você fizer uma consulta de forma intuitiva, com as informações soltas e só falar sobre tratamento, que é o que eu mais vejo, fala qual é o tratamento, qual é o aparelho ou qual é a técnica e quanto vai custar para o paciente. As chances caem demais de receber um sim. E é aí que o dentista escuta: ah, doutora, nossa, tudo isso eu vou pensar. Ah, doutora, puxa, com esse dinheiro eu podia até trocar meu celular. Nossa, tudo isso, e se espanta. Então, quais são os benefícios? Para isso, para você falar isso numa consulta, é preciso que você planeje isso antes, certo? Quando você vai falar, vai planejar um caso, vai começar a tratar de um paciente, tem que ser feito um planejamento. Quantas consultas vão ser necessárias, quais são os procedimentos que vão ser feitos, que devem ser realizados. Planejamento. Por que é que uma consulta não vai ser planejada? Por que na hora de você fechar o tratamento você não planeja nada? E fala do planejamento do caso. O planejamento do caso é seu. O planejamento do caso é do dentista para realizar o tratamento e não para falar para o paciente. Então, esse ponto aqui é o principal de uma consulta que vende. Será que você está falando para o paciente dos benefícios para a vida dele? Será que você está falando da solução para o problema ou para os problemas que ele tem? Será? Ou você está falando do tratamento? Ou você está mostrando lá o dente? Ah, vamos restaurar esse dente. Ah, tem que fazer uma coroa total, né? Fora os termos técnicos que o dentista usa para conversar com o paciente. E eu vejo muito isso. Falar de classe 2 ortodôntica. Quem é que sabe o que é classe 2? Nem os dentistas sabem o que é classe 2. Só os ortodontistas ou os ortopedistas. De resto, ninguém mais sabe. Ou pelo menos não está ali no dia a dia com esse vocabulário. Imagine o paciente, não faz a menor ideia do que seja isso. Implante ósseo integrado, reabilitação oral, ele não sabe o que é reabilitação oral, ele precisa de prótese. Às vezes não sabe nem o que é prótese exatamente. Então, olha só que interessante. Se você não fala sobre os benefícios do tratamento que você está oferecendo para o paciente, mas é o benefício para a vida dele. O que é que a correção de uma classe 2 vai trazer de benefício para a vida dele? Vai evitar algum problema futuro? Vai evitar dor, por exemplo? Vai evitar estalos? Vai evitar que possivelmente ele precise até fazer uma cirurgia na região aqui da ATM? Por quê? Esteticamente, essa correção vai trazer qual benefício estético para ele?
Será que ele está satisfeito com o sorriso dele? Pergunte. Numa fotografia, quando faz uma selfie ali, o que é que incomoda? Você precisa saber o que ele quer primeiro, para oferecer a solução, de acordo com o que ele quer. É claro que, muitas vezes, o paciente quer uma solução só estética. E ele vem por causa da estética, na maioria das vezes, porque é o que ele vê. Se ele não tiver com dor, o que ele vê é a estética, ele quer resolver a estética. E se você não falar sobre isso com ele, dificilmente ele vai fechar. É claro que associado à estética, obviamente, tem a função. E aí é nosso dever corrigir também a função. É nosso dever falar com ele, nessa consulta, sobre a importância daquele tratamento em relação à função. A importância de se corrigir a função mastigatória. E aí, por que isso? Evitar problemas futuros. Ou pode ser que ele já esteja com problemas presentes e nem saiba que esses problemas têm relação com a sua oclusão. Então, para você estruturar uma consulta que vende, é importante você entender primeiro, em primeiro lugar, quais são os benefícios daquele tratamento para aquele paciente. E falar sobre isso em primeiro lugar com ele. É isso que ele quer. Para a vida dele, para a qualidade de vida. O que é que ele ganha com aquele tratamento? Porque ele tem um custo. Ele tem um custo financeiro. Ele vai ter o custo de tempo para ir no seu consultório e ser tratado por você. Tempo também é um custo, e é um custo grande. Hoje em dia, principalmente, ninguém tem tempo sobrando. Então, se ele vai dedicar um tempo para receber esse tratamento e ele vai pagar pelo tratamento, ele tem dois custos importantes aí. E se você não gerar valor naquela consulta, se o paciente não entender que aquilo que você está falando vai ser ótimo para ele, vai resolver o problema dele, ou até mais do que ele esperava, e isso depende da sua comunicação, porque ele ainda não recebeu o tratamento, ele ainda não sabe se você realmente é competente. Ele pode ter visto outros casos que você tratou de outros pacientes. Faz parte de uma consulta que vende. Mostrar casos de outros pacientes, casos que você já resolveu. Gerar credibilidade, lembra? Mesmo ele vendo outros casos que você já resolveu, que você já tratou, ele ainda não recebeu, não sabe se com ele o caminho vai ser o mesmo. Existe sempre uma dúvida, principalmente de pacientes que não nos conhecem. E aí, a sua comunicação nesse momento da consulta é crucial para você gerar credibilidade tamanha que ele diga um sim, que ele troque essa credibilidade pelo dinheiro dele, porque ele vai pagar. Você só vai fazer o tratamento se ele fechar, se ele pagar. Não vai fazer de graça. Para isso, ele precisa acreditar na solução. Ele precisa acreditar que aquilo vai ser bom para ele. O benefício para ele tem que ser tão grande ou maior do que o valor que ele vai pagar. Para ele achar ok, justo, para ele achar justo o preço do tratamento, o valor, o custo financeiro para ele, ele tem que enxergar que o benefício para ele é maior do que o custo. Senão ele não vê valor. Senão ele vai ficar em dúvida. Ele vai pensar, puxa, acho que eu vou trocar de celular. Puxa, acho que não. Quem sabe daqui uns meses? Ah, não estou com tanta pressa para fazer esse tratamento. Então, você falar de benefícios, das vantagens para a vida dele, é um dos 8 princípios, um dos mais importantes para você colocar na sua consulta. Então, eu deixo aqui uma tarefa, como uma dica, uma direção para hoje, nesse vídeo de hoje, nessa live de hoje. O que é que você vai fazer nas suas consultas de fechamento, de venda hoje? Hoje você deve atender no seu consultório ou na sua clínica. Faça a sua consulta e pense, será que você está colocando ali, falando dos benefícios do tratamento para o seu paciente?
os benefícios para a vida dele. Os benefícios para a vida dele. O que é que ele vai ganhar com isso? O que é que ele vai ganhar com a correção da oclusão? O que é que ele vai ganhar em repor um dente na boca, em fazer um implante, em receber um implante? Quais são os benefícios para a vida que ele vai perceber no dia a dia? Que ele vai perceber com o passar dos anos? Que problemas esse tratamento vai evitar? Isso é um benefício também. Isso é um benefício. Quando você evita um problema maior, quando você evita uma cirurgia, quando você evita com o seu tratamento uma doença, a possibilidade dele desenvolver alguma doença, isso é um benefício. Evitar problemas futuros também é poderoso. Será que você está trazendo esse elemento para a sua consulta? Então, hoje, nessa live, nesse vídeo, eu quero falar com você sobre colocar esse elemento na sua consulta. Eu tenho um aluno, o Dr. Tárcio, que quando colocou esse elemento na sua consulta, e ele trabalha com reabilitação oral e faz implantes, faz cirurgias, enfim, tratamentos de alto valor, não conseguia fechar tratamentos de alto valor, os pacientes sempre achavam caro. Quando ele colocou esse elemento do benefício, da vantagem de evitar problemas futuros, estruturou uma consulta que vende, aprendeu como fazer isso, colocou os 8 elementos, mas principalmente esse elemento, ele saiu de um faturamento, acreditem ou não, de R$3.000 por mês, atendia muito plano odontológico, mas não fechava tratamentos particulares, 3 mil, estava pensando em fechar o seu consultório e alcançou o 25 em 1 dele. Fez R$25.000 no mês, fechando 2 tratamentos de alto valor. Chegou nesse faturamento. Aprendeu o roteiro da consulta que vende. Aprendeu a agregar valor, a gerar valor na consulta. Aprendeu como se comunicar com o paciente de uma forma que ele pensasse, puxa, vale aquilo que eu vou pagar, eu quero isso, eu quero essa solução. O paciente não quer o tratamento, ele quer a solução. Quando você vai na academia, você não quer fazer o exercício. Puxa, adoro fazer aquele exercício de braço, de perna, ficar lá suando, ficar lá 1h30 fazendo exercício. Não, você quer o resultado. Você quer a rigidez muscular, né? Você quer a barriga de tanquinho, você quer o braço forte, o bíceps musculoso. É isso que você quer. Mas isso é o quê? Isso é o resultado de muito exercício. Mas o que a gente quer é isso. O nosso paciente também quer isso. Ele não quer o tratamento. Então, se você ficar falando de técnica, ficar falando do tratamento, colocar o foco no tratamento, no material usado. Tem dentista que, nossa, fala do material porque é caro, porque e tudo mais, porque aprendeu lá no curso, não sei aonde. Para o paciente tanto faz, você até pode falar disso, mas isso não pode ser o centro da sua comunicação. Ele quer a solução, ele quer resolver o problema dele. E ele quer saber de você na consulta se você é capaz de resolver o problema dele. Que solução você vai propor? O que você tem para oferecer? O que você vai ofertar? Qual é a sua oferta? E eu repito, de forma íntegra, tá? Porque é aquilo, você vai oferecer aquilo que o paciente precisa. Mas dependendo de como você falar, ele vai querer. Dependendo de como você falar, ele não vai querer. Se a propaganda de uma academia for uma pessoa só fazendo exercício, suando lá, na ralação, será que é atrativo? Propaganda de academia é a pessoa forte, aquele músculo, aquela coisa, aquele corpaço. É o quê? Gerar desejo. Desejo. Se você aprender a gerar desejo nos seus tratamentos para os pacientes, desejo, você consegue vender muito mais, de forma íntegra. Por que não? Só que depende de como você se comunica. E eu estou falando aqui da venda na hora da consulta.
na hora de fechar o paciente, de fechar o tratamento. Mas isso vale também, obviamente, para uma divulgação sua. Quem nunca fez divulgação, quem tem a crença limitante de que o nosso código de ética não deixa divulgar nada, tá fora. Vai estar fora logo do mercado, ou vai estar lá com aquele faturamento baixinho, só pagando boleto, só pagando conta. Então, se você não divulga nada o que faz, se você não sabe como divulgar de forma ética, cuidado! Vai lá ver o seu faturamento como é que tá. Se você não está conseguindo fechar muitos tratamentos, principalmente de alto valor, tratamentos completos, cuidado, vai lá ver o que está acontecendo. Vai checar seus números. Se você não está fidelizando os pacientes não estão voltando, cuidado. Nenhum consultório cresce, nenhum negócio cresce se não fidelizar uma parte dos seus clientes. Não tem como crescer. Então vai olhar os seus números. E vai fazer hoje, esse é o meu direcionamento. Quer já colocar em prática? Ah, Carla, eu não sei o que fazer. Eu estou dizendo o que você vai fazer. Você só não vai fazer se não quiser. Ah, não, eu não fiz, eu não quero fazer. Aí é problema seu. Porque quem não faz, quem não coloca em prática, não tem resultado diferente nenhum. Então, se você não quiser, é problema seu, vai continuar do jeito que está. Não vai ter um faturamento crescente, não vai chegar no seu 25 em 1. E eu não posso fazer nada em relação a isso, já estou aqui. Eu já estou fazendo a minha parte. Eu já estou querendo aqui te ajudar. Então, você vai lá na sua consulta, faça uma consulta, grave a sua consulta, pega aí o seu celular, liga o gravador, abre um pouquinho a gaveta e grava como você está oferecendo um tratamento para o seu paciente. Da maneira que você costuma fazer. Depois escute essa gravação. Entenda o que você está falando ali. Será que você está colocando o foco no tratamento? Na técnica? Está falando palavras dentro da odontologia que pode ser que o seu paciente não esteja entendendo? Não tenha entendido? Porque isso é um problema muito sério. Um assunto para uma outra live, é um assunto para um vídeo inteiro bem grande. Para uma aula. Eu dou uma aula sobre isso para os meus alunos dentistas. Termos odontológicos, termos técnicos, será que você usa na sua consulta? E você está falando dos benefícios para o seu paciente, do tratamento, para a vida dele? Quais são as vantagens para a vida dele? Está falando sobre ele? Você está falando na sua consulta sobre ele ou sobre você? Quando o dentista fala de técnica, de termos odontológicos, só fala do tratamento, de materiais que ele vai usar, ele está falando sobre ele. Olha só. E todas as pessoas, isso é do ser humano, todas as pessoas querem saber delas. Não querem saber do outro. Querem saber delas. O paciente vai no seu consultório, ele quer saber o que você tem para ele. O que é que você tem para oferecer para ele? Será que você está falando sobre ele? Ah, Carla, mas é claro que eu falo sobre ele, o tratamento é para ele. Mas será que você está usando a comunicação adequada? Será que ele está percebendo isso? Ele só vai perceber isso se você falar sobre isso. Sobre a vida dele. Ah, o que é que ele quer? O que é que está mais incomodando? Vamos falar sobre isso. Por que é que te incomoda isso? Por que você gostaria de corrigir isso? Olha, você precisa desse tratamento porque imagina a sua vida daqui a alguns anos dessa forma, com essas dores, com esses problemas, com essa dificuldade. Você está falando sobre a vida dele, você está mostrando que você quer evitar um problema futuro, que você quer trazer benefícios para a vida, para a qualidade de vida. Todos nós queremos qualidade de vida, queremos ser felizes, todos nós queremos ser aceitos na nossa comunidade. Quando a gente fala sobre isso com o nosso paciente,
ele sente que o dentista entende ele. Ele se sente mais acolhido. Ele gosta mais daquela consulta. Ele vai gostar mais de você. Tem muitos elementos aqui positivos que, unidos através do roteiro da consulta que vende, o paciente no final diz o sim. Ele precisa gostar de você, ele precisa acreditar em você, ele precisa confiar em você. E ele precisa entender que aquilo tudo vai fazer um bem para a vida dele muito grande. Para ele trocar isso por dinheiro e por tempo. Como eu disse, não é só dinheiro. O custo para o paciente é de tempo também. Então, fica aqui a minha pergunta. Será que você tem uma consulta estruturada no seu consultório? Você faz uma consulta estruturada, pensada, planejada? Você escreve, você tem por escrito quais são os principais problemas que o seu paciente tem, quais são as soluções que você pode oferecer para ele e quais os benefícios dessas soluções, de cada solução para a vida do paciente? Será que você tem isso? Se não tiver, faça. Observe hoje como são as suas consultas no seu consultório. Ah, Carla, isso que você está falando é muito difícil. Nossa, que coisa complicada. Você quer o fácil? O fácil é ficar do jeito que tá. Você quer coisa fácil? Se fosse fácil, todo mundo faria. Qualquer um faria. Mas é fácil, é simples. Só que precisa sair um pouquinho desse lugar que você tá. Precisa sair um pouquinho do conforto, do cômodo, da rotina. Mas quem quer alcançar um degrau a mais, quem quer andar para frente na direção de alcançar o seu 25 em 1, não pode ficar na mesma. Não pode ficar parado no mesmo lugar. Ou melhor, não pode ficar só buscando e procurando cursos dentro da odontologia. É preciso monetizar isso, é preciso ter retorno de todo esse investimento. Quem é que não quer? Eu tenho certeza que todo mundo quer. Muitos não acreditam ser possível, mas é possível. E eu mostro que é possível. Não só comigo. Hoje eu estou à frente de uma rede de clínicas, estou abrindo mais uma clínica, agora mês que vem a gente deve inaugurar, em plena pandemia. Se eu tivesse igual todo mundo, olhando só para a desgraça, olhando para a crise, olhando, se vem a vacina, não vem a vacina, o que vai acontecer, deixa eu esperar para ver o que vai acontecer, porque o governo isso, porque o governo aquilo. Se eu tivesse esperando, eu estaria parada. E parado a gente não fica, ou a gente está crescendo ou está caindo, ou está crescendo ou está morrendo, como eu já disse. E eu não tô, eu tô em expansão. Meus alunos também. 2020 foi o melhor ano de faturamento para muitos alunos meus. Para quais alunos, Carla? Aqueles que colocaram em prática o que aprenderam. Foram todos? Claro que não, porque nem todos fazem. Claro que não, porque nem todos aplicam. Ou nem todos colocam a mesma energia naquilo. Mas quem aplicou, cresceu o seu faturamento. Muitos estão chegando no seu 25 em 1. Muitos ultrapassaram o seu 25 em 1. Muitos chegaram em 50, 60 mil reais no mês, aplicando estratégias de venda. E um dos pontos importantíssimos e fundamentais, não pode faltar em qualquer comunicação sua, é falar sobre os benefícios, sobre as vantagens daquilo que você está oferecendo. Porque você quer um sim. Ele vai dizer um sim, ele vai pagar para você em troca de uma promessa sua. Quer ou não, a gente faz uma promessa. Pode até dizer que cada caso é um caso, vamos ver o resultado que vai ter. Mas você está oferecendo uma solução. Você está dizendo, olha, eu tenho uma solução para isso. Ou eu tenho como melhorar a sua situação, a sua vida. Eu tenho como melhorar a sua vida. Pode não ser uma solução 100%, mas muitas vezes
Nós oferecemos aí uma solução que pode chegar em 80%, e isso já pode ser uma vantagem muito grande, um benefício muito grande para a vida do paciente, se você falar sobre isso para ele. Então, como é que está a sua comunicação, a sua narrativa? Será que o foco está no benefício, nas vantagens, para a vida geral, para o dia a dia, para a vida do paciente, ou está focado em você? Então, a vantagem está, né? A sua narrativa está focado na vantagem para o paciente, vou até repetir. Então, a sua narrativa de fechar consultas, vender, ter um sim do seu paciente, tem o foco em você, no seu tratamento, na sua técnica, no seu material, na sua correção, ou o foco é nos benefícios para a vida do paciente, para a qualidade de vida, para a estética, o que é que ele vai ganhar com isso, no dia a dia dele. Então, veja como está a sua consulta. Já dei a dica prática aqui. Grave, observe, analise, seja crítico com você, senão não vai ter resultado, tá? Se você achar que já está fazendo uma consulta espetacular, só que vai olhar seu número lá, vai olhar quanto é que está faturando, como é que está? Mês a mês, está crescendo o seu faturamento? Está conseguindo cada vez mais pacientes com tratamento fechado? Pacientes que pagam ou não? Então vai lá ver. Os números é que vão te dizer. Se você achar que você já está ótimo, não precisa aprender nada a mais, vai lá checar com os números. Se não, vai em busca do que traz resultado de maior faturamento. E a venda é fundamental.